Um enorme dragão rastejou para fora do solo, destruindo as pedras da superfície. Era enorme, e os homens ficaram surpresos de onde veio um monstro de nível A, e talvez o medidor de ondas não tenha sido corrigido. Os rapazes concluíram que capturar essa criatura era uma tarefa impossível para eles e teriam que recuar. O desespero que surgiu daí levou a humanidade à beira da destruição e talvez até reduziu o desespero ao extermínio de todos os seres vivos. A enorme criatura avançou direto para eles com uma velocidade tremenda. O cara concluiu que provavelmente era o medidor. A loira de repente começou a falar sobre como recuar é uma palavra lamentável, e por uma ninharia dessas não havia necessidade de convidá-la. De repente, ela anunciou que assim fosse. O acordo foi aprovado. Os caçadores começaram a lutar, parando bem na frente de um enorme monstro de olhos vermelhos. A garota correu para a batalha, voando em direção ao dragão de cima. Balançando para atacar, a garota acolheu o monstro no chão. A caçadora chutou o monstro na cabeça com o pé, declarando que ela era um lagarto repugnantemente enorme. Mas de repente ele rosnou com um uivo forte, mas não conseguiu se levantar do chão. Os rapazes ficaram surpresos, pois a garota o destruiu com um golpe, embora lhes dissessem que ela era uma cavaleira muito forte. De repente, um deles disse que ainda precisavam recuar. Os mortos não poderiam voltar do outro mundo, mas os vivos ainda poderiam viver. Ao que o segundo respondeu que seria muito mais fácil para ele se esta comoção diminuísse mais cedo. E para dizer o mínimo, é apenas um pedaço de lixo voador, então não há nada com que se preocupar. A menina saiu de debaixo do dragão e disse que se ele não tivesse a pele tão dura já teria morrido 1000 vezes, porque agitou a carcaça, mas não adiantava. E então ela continuou, dizendo que agora mesmo ela iria sangrar essa criatura parecida com um lagarto e ele morreria imediatamente. Com essas palavras, ela correu para a batalha, acertando o rosto do monstro com um punho enorme. Com isso, ele se inclinou e rosnou ainda mais alto. Com isso, o loiro deu uma risadinha nervosa, dizendo que estava claramente irritado. O cara olhou silenciosamente para tudo isso, cruzando os braços. Mas de repente ele pegou sua arma, declarando que iria atacar. Seu amigo tentou explicar que com o rank B ele não duraria nem 5 segundos sozinho em uma luta, ao que respondeu que não se importava. Todos entenderam que se ele errasse uma vez, já seria um cadáver. Correndo para a batalha, o cara pediu a Maria que o cobrisse, ao que ela respondeu que era hora de levar a batalha a sério. O monstro começou a avançar, rompendo toda a superfície com suas garras de dragão. Ele bateu nas pedras em que estava, destruindo tudo ao seu redor, mas o lutador fez um excelente trabalho, esquivando-se dos golpes alheios. Maria montou em seu focinho, tentando manter o equilíbrio. Ele novamente o atacou no rosto, pelo que a garota gritou para ter cuidado. Tendo acertado o dragão no pomo de Adão, a senhora recostou-se. Ela gritou o nome de Jack enquanto voava. Ao ouvir o comando, o cara imediatamente correu em direção ao dragão com uma espada. Com movimentos hábeis, ele cortou a cabeça do monstro. Os caçadores começaram a elogiar o cara, sem entender como ele cortou o pescoço do dragão com um golpe, e graças aos esforços combinados, conseguiram o que precisavam. Um dos caras perguntou a Jack de onde ele tirou tanta força, porque diferente de qualquer outro caçador rank V, ele era muito mais rápido, ao que ele respondeu que isso aconteceu por conta própria. De repente, Jack afirmou que, pensando bem, o dragão foi morto pelas mãos deles e ele esperava que eles dividissem os despojos de forma justa. Depois disso, ele concluiu imediatamente que Maria tinha sua própria opinião sobre o assunto. O homem de óculos riu, perguntando o que o cara queria dizer com distribuição do saque. De repente, ele apontou o cano da arma diretamente para Jack, dizendo que desta vez havia mais membros no esquadrão e havia muitas bocas para alimentar, não havia pão suficiente para todos e esta dura verdade tinha que ser aceita. Ele afirmou que se o cara atirar e deixar a espada com o equipamento, eles vão salvar a vida dos caçadores, pois mesmo sendo caçadores fortes, sua força não é suficiente para tanta gente. Para isso, Jack riu do fato de quererem assustá-lo com esta pistola. Surpreendentemente, sua arma começou a desmoronar, fazendo-o gritar de surpresa. O cara franziu a testa apontando uma arma mais poderosa para o homem, dizendo que é sempre a mesma coisa, é hora de entender que o caçador não trabalha à toa. Ele nunca pensou que, comparado a outros monstros, mais pessoas morreriam. Com isso, Maria riu, dizendo que a vida está cada vez mais difícil. Jack ficou decepcionado, pois os que foram jogados na entrada ficaram virados de cabeça para baixo. O caçador falhou, logo no início. Com tantos esforços teria sido possível capturar os monstros.
Maria abordou o rapaz, perguntando por que ele estava embalando aquilo, ao que ele afirmou que era uma renda adicional, e depois perguntou se ela ficou feliz quando a participação deles aumentou. Ela anunciou que estava se certificando de que Jack não se esquecesse de levar nada dos cadáveres. Para um dos cadáveres, ele até organizou algo parecido com um funeral. O fogo das pessoas exalava um cheiro horrível, que Marie percebeu, quando o cara respondeu que nada poderia ser feito a respeito. A menina começou a compartilhar seus planos, dizendo que tinha um bom emprego, mas o problema era controlar o dinheiro e talvez ela também precisasse procurar um gerente. Para isso, Jack disse que também não faria mal nenhum encontrá-lo. Ao que Maria achou que o cara estava superaquecido. Ela gritou que já tendo se tornado um caçador Rank V, ele decidiu se tornar um gerente. Ele explicou que ela sentiria isso se tentasse mergulhar em algum tipo de gestão, e não seria mais fácil ganhar dinheiro com a vida de outra pessoa, e não com a sua própria. Para isso, a menina declarou que bastava esta vida às custas de outrem. O cara disse que, de qualquer forma, se for assim, agora ele vai voltar para a Coreia, ao que ela respondeu, até mais, se eles puderem se encontrar, e, se for preciso, deixe ele ligar algum dia. Após esse diálogo, Jack acenou para a senhora e começou a sair. Quando ele saiu, Maria sorriu, percebendo que seu problema era que, afinal, ela não tinha sido honesta. O homem escuta enquanto lhe explicam que a maioria das pessoas não consegue fazer uma caderneta corretamente, portanto, a ordem de gestão vem daqui, eles assumem completamente tarefas complexas e podem se concentrar no trabalho do caçador. Mais tarde, ela explicou que eles verificam ou fabricam cuidadosamente os equipamentos, e claro, nós os atualizamos gratuitamente, eles podem efetivamente garantir a segurança das armas. Também deixaram claro que se quisessem tirar férias no exterior, tudo o que desejassem seria gentilmente planejado, além de estarem totalmente preparados para a aposentadoria. De repente, a senhora perguntou o que o incomodava, porque a vida é curta, para cumprir as tarefas do caçador sem descanso, e, sem piscar, Jack veio aqui, ao que respondeu que estava aqui para tratar de um assunto sério. O cara mostrou uma folha de papel onde estava escrito tudo sobre o caso dele. A senhora perguntou o que era, percebendo que o cara queria tentar ser gerente. Mas com leves movimentos dos olhos, ela percebeu que ele claramente tinha um dispositivo de caçador, ao que ele sorriu, dizendo que realmente veio para se testar como gerente e os caçadores estão no passado. Para isso, ela começou a bombardeá-lo com perguntas sobre suas habilidades, o que um bom gestor deveria ter. A garota ficou irritada, dizendo que era melhor ele ser caçador. Se ele fosse caçador então ela poderia ser sua empresária, mas não tinha motivos para contratá-lo como tal. Com isso, ele sorriu, declarando que era um bom mentiroso. Jack começou a explicar que o trabalho de gerente é um fardo para os caçadores, mas acredita que pode fazer um excelente trabalho. Com isso, a senhora cruzou os braços e desviou o olhar, perguntando se ele poderia mentir para ela mais uma vez, já que era muito bom nisso. Para isso, o caçador disse que já havia mentido há muito tempo. Ele pegou o relógio e tirou-o da mão, dizendo que não era objeto de caçadores, pois era uma bugiganga comum. A senhora começou a entrar em pânico, sem entender por que ele mentiu, porque talvez fosse um folheado de outra empresa. Ela se perguntou seriamente quem era esse cara e por que ele veio até ela. A menina disse que foi enganada e nem lhe foi mostrado o certificado de caçador, e seu erro foi tirar conclusões precipitadas, porém, não conseguiu se deixar convencer por um espetáculo tão ostentoso. Ela afirmou que até que ele a engane novamente, ela não poderá contratar o cara. Então, Jack concluiu que se ele a enganar novamente, será contratado imediatamente. Um segundo depois, o cara disse que já tinha conseguido mentir, o que a garota ficou simplesmente chocada. Ele afirmou que, para ser sincero, na verdade era um caçador, e então ele ainda mostrou o certificado de caçadora, dizendo que agora ela deveria contratá-lo. A senhora começou a chorar e disse que ele poderia começar a trabalhar amanhã. Ele sentou-se com o presidente e perguntou por que esta empresa estava localizada em uma zona offshore, ao que ela afirmou que se tratava de uma empresa comum. O cara, porém, achou estranho não haver ninguém além dos dois em uma empresa comum. Para isso, o presidente disse calmamente que há outro, mas agora está de férias. Ela afirmou que mesmo sendo 3 funcionários, isso é muito pequeno para uma empresa comum. De repente, Jack convidou Khan para ir caçar e pediu-lhe que lembrasse que havia uma cláusula no contrato de trabalho assinado por ele que ele não tratava de assuntos de caçadores. Para isso, a menina disse que tentaria procurar o caçador. Para isso ele explicou que o casting também é uma caçada. A garota estava sentada em um bonde cheio de gente. Ela repetiu as instruções em sua cabeça,
pois ainda havia muitos caçadores que não haviam estreado. O cara subiu as escadas, percebendo que não conseguia emprego com base nos anúncios. Mas, de repente, eles o pararam, dizendo que um núcleo havia sido descoberto e que tinham que reportá-lo. Todo o território foi isolado, agindo muito rapidamente. Todos estavam se perguntando se um caçador que usasse fogo apareceria. Provavelmente ele seria Rank D. De repente, uma equipe de caçadores chegou. Homem arrogante, exigiu apoio quando começou a entrar. De repente, Jack começou a rasgar a fita amarela, dizendo que a bala de canhão era uma armadilha. Ele explicou que era um Rank B disfarçado de Rank D. O homem ficou indignado porque uma pessoa desconhecida estava interferindo no assunto. Para isso, Jack mostrou seu certificado de caçador, dizendo que se não o ouvissem, todos morreriam. Ele lançou o cara na batalha, dizendo a todos os civis para recuarem. Enquanto isso, os caçadores que acabavam de chegar distribuíam armas entre si. De repente, um deles foi distraído por Jack, informando que era um gerente que estava passando. Para isso, disseram que alguém deveria ligar imediatamente para os agentes de resposta a emergências. O cara apressou-se em informar que este é um núcleo de Rank B, disfarçado de Rank D. Jack explicou que isso acontece frequentemente no exterior, não na Coreia. O homem disse que nunca tinha ouvido falar disso antes, ao que o cara respondeu que aparentemente o cérebro de todo mundo havia endurecido. Com isso, agarraram-no pela camisa, gritando que ele era apenas um técnico e não podia criar nada aqui. Mas de repente, o núcleo acabou por ser um lobisomem de Rank A, com o qual ninguém conseguia lidar antes. Todos começaram a entrar em pânico e Jack se convenceu mais uma vez de que estava certo e sugeriu pedir ajuda. Os sensores começaram a dizer que um monstro Rank havia sido detectado e pediram reforços. Os soldados disseram que iriam aguardar a hora e esperar por ajuda, apontando o cano de uma arma para o monstro. Eles tinham um objetivo claro, era atrasar os lobisomens mirando e atacando um de cada vez. Mas de repente, um sabre de luz perfurou a boca do lobisomem. Acontece que foi Jack quem decidiu quebrar as regras do gerente e fornecer sua ajuda. Uma equipe de caçadores de nível inferior não entendeu como o gerente correu para a batalha. O que foi surpreendente foi que o cara matou um monstro Rank B com apenas um golpe de espada. Eles imediatamente perceberam que suas armas não poderiam alcançar tais retornos. Enquanto o homem pensava, o monstro conseguiu atacá-lo, abrindo sua boca babosa para uma deliciosa cabeça humana. Antes que o lobisomem tivesse tempo de morder seu prato, Jack já havia começado a comê-lo, defendendo aquele que recentemente o humilhou publicamente. Ordenando ao loiro que recuasse, o cara cortou a carcaça do lobo com um golpe da lâmina da espada. Os lobisomens se esquivam recuando e depois mudam de alvo e saltam em direções diferentes. Depois de entender sua trajetória, eles são fáceis de bloquear. O caçador explicou que a caça de cada um deles era muito difícil para eles, e que deveriam se concentrar em um ataque conjunto com os militares, e agora o principal era bloqueá-los. A situação não era das melhores, talvez porque não houvesse precauções contra iscas nucleares e a ajuda demorasse. Os caras entenderam que não conseguiriam durar muito nessa escalação, pois não havia fim para eles. De repente, o capitão foi informado de que a distribuição de armas pesadas havia sido concluída e eles não tinham ideia do que fazer. Foi emitida uma ordem para que todos corressem para se proteger, pois havia muitas armas. Um dos caçadores disse que a ajuda chegaria em breve e que não deveriam ser feitos movimentos desnecessários. Para isso, o gestor anunciou que isso era demais e que valia a pena seguir a decisão dos militares, que ele contestou, pois se fosse utilizado armamento pesado toda a área seria destruída. Todos começaram a entrar em pânico de novo, e o cara disse que não podiam mais lutar, mas precisavam aguentar mais um pouco. Com isso, o loiro só ficou bravo, dizendo que o cara estava mais interessado em estradas quebradas do que em vidas humanas. A isso, ele respondeu que se pelo menos um dos tentáculos vazar e causar danos aos cidadãos, o homem assumirá total responsabilidade sobre si mesmo. Ele estava prestes a declarar que o cara estava levantando muito o nariz quando ocorreu uma explosão. Houve bombardeios, embora a evacuação ainda não tenha sido concluída. Uma silhueta desconhecida apareceu do nada, dizendo que a luz que iluminou esse caos no mundo foi a espada brilhante que pôs fim ao monstro. Uma luz ofuscante apareceu ao redor do personagem. O nome da garota era Actia. Ela provavelmente ficou parada e assistiu a todo o horror. A garota foi a gestora mais forte da história, e, declarando que destruiria todos aqui, pois era uma mágica que criou a justiça. Jack perguntou quem era, ao que lhe disseram que não era nem mesmo um agente de resposta a emergências, mas uma feiticeira. Ao vê-la,
os lobisomens começaram a rosnar de raiva, percebendo seu novo objetivo. Usando sua habilidade de chama, a senhora correu para a batalha. O cara ficou surpreso, pois a feiticeira destruiu os lobisomens, literalmente de uma só vez. Enquanto ele chegou em estado de choque, todos se alegraram com um novo salvador. O caçador concluiu que esta feiticeira é muito forte. Acontece que o núcleo ainda está ativo e mais lobisomens foram descobertos. Para isso, a menina apenas sorriu e pediu que fossem até ela, pois logo ela mandaria todos para o inferno. Com gritos de vida longa à justiça, a feiticeira enviou todos eles para o submundo, matando-os. No final das contas, o time do qual Action pertencia era uma lenda urbana. Muito provavelmente a senhora não tem equipe, mas mesmo que tenha, ninguém sabe disso. O cara continuou a admirar a feiticeira. Ela sorriu e começou a limpar o lixo, e Jack, por sua vez, entendeu por que ela era considerada estranha. Mas apesar dos nomes terríveis de suas técnicas, ela é incrivelmente forte e isso é um plus. Ele concluiu que não importa quais nomes estranhos ela dê, na verdade, ataques que usam a telecinesia como base. Existem muito poucas pessoas que conseguem controlar seus próprios poderes dessa forma. Jack se perguntou quem ela realmente era e em qual equipe ela trabalhava. O trabalho deu certo e o núcleo desapareceu. O cara disse que fizeram um bom trabalho, ao que o arrogante começou a dizer que não fez nada disso, mas mesmo assim é um herói. Mas, de repente, o homem virou-se para o gerente. Ele afirmou não saber de onde veio, mas agradeceu e disse que se não fosse por Jack, algo ruim poderia ter acontecido. Este foi um resultado que alcançaram juntos e todos arriscaram suas vidas. Porém, se usassem armas pesadas, não haveria muita diferença. A promoção anunciou repentinamente que estava sendo removida, pois não havia mais monstros e a batalha havia acabado. E com as palavras de que na próxima vez eles se viriam, ela desapareceu, como num passe de mágica, embora assim fosse. Jack não conseguia acreditar no que via, porque acabará de testemunhar magia de verdade. O homem explicou que a garota aparece de vez em quando os monstros chegam, e depois vai embora sem nem tirar o miolo. O tio sorriu, dizendo que hoje a sorte estava do lado deles. Jack estava mais interessado em saber por que o caçador apareceu sem equipe e havia lendas sobre isso. De repente, outra silhueta apareceu, dizendo que havia um erro no sistema, então ela foi informada com atraso. A senhora pediu desculpas pelo atraso, correndo até os rapazes. Ela ficou assustada, perguntando se estava tudo bem, pois havia aprendido recentemente sobre o núcleo, ao qual o homem afirmou que Jack os havia ajudado bem. Ela agradeceu com admiração ao jovem, perguntando se ele era caçador, ao que recebeu a resposta de que o rapaz era gerente. Isso deixou a garota em estado de estupor, mas seja como for, a garota ainda agradeceu a Jack, dizendo que seu nome era In. Ela era uma cavaleira Rank A. O cara de repente perguntou onde estavam todos, ao que lhe disseram para perguntar ao cavaleiro que ajudou na batalha. O cara bufou de desgosto, perguntando por que estava fazendo isso sem permissão. Ele se aproximou de Jack, perguntando seu nome e posição. O cara o agarrou pela camisa, gritando que não conseguia deixar de se lembrar dele. Acontece que Jack trabalhou com esse cara na mesma empresa, embora tenha sido demitido rapidamente. Ele começou a perguntar que, provavelmente, Jack não aguentou e voltou à sua ocupação principal, mas aqui, chefe Lashin, não é muito agradável se envolver assim. Jack não se lembrava nem um pouco desse homem, pelo que ficou até ofendido. De repente, a senhora decidiu defender o jovem, dizendo que ele não deveria falar nesse tom com alguém que acabará de ajudá-lo. A garota franziu a testa e cruzou os braços, esperando uma resposta de seu subordinado. Vendo que a senhorita Kim também estava aqui, o cara começou a se desculpar, dizendo que simplesmente deu um conselho a um ex-colega. Por isso, ela só ficou ainda mais irritada, dizendo que parecia que ele estava intimidando o cara, e não dando conselhos. Jack levou as mãos ao peito e disse que estava tudo bem e que ela não precisava se preocupar. Mas de repente, quando o gerente quis ir embora, irritado, Jack pediu-lhe que parasse. Ele perguntou o nome do cara, ao que ele respondeu que seu nome era Valvin e que precisava lembrar. Jack sorriu e disse que ganha facilmente todo tipo de pequenas coisas, pedindo perdão. Os caras agradeceram novamente ao gerente e acenaram para ele em uníssono e olharam para ele. O cara pensou ter ouvido o nome Kim em algum lugar, mas tendo decidido que pensaria em Action e descobriria em qual equipe ela trabalhava, ele jogou fora todos os pensamentos desnecessários e pegou o telefone. O cara assistiu a um vídeo da luta de Actia e concluiu que havia encontrado um bom especialista. Mas Jack não tinha certeza se ela era uma profissional em sua área.
Embora, se Jack não estiver enganado, a promoção é uma bomba relógio. Chegando ao escritório, o rapaz pediu ao representante permissão para trabalhar fora do escritório. A menina já começava a pensar que o jovem iria tirar uma folga do trabalho, dizendo que, até onde ela sabe, a empresa deles não tem trabalho fora do escritório. Para isso, ele disse que traria um caçador mais famoso. A senhora disse que como ele elogia tanto esse caçador, significa que ele vai trazer uma pessoa de outro empresário, e eles não podem se dar ao luxo de brigar com caras mais fortes. O cara perguntou se a representante sabia sobre a garota mágica Cher. A menina esclareceu que se trata de uma menina que aparece em uma área e depois simplesmente desaparece, dizendo que ouviu dizer que ontem suas ações foram muito perceptíveis. A menina explicou que embora seja famosa, ninguém ainda conseguiu conquistá-la, e dizem que não só gestores famosos, mas também caras de todo o país não podem contratá-la. Ela perguntou como ele iria trazê-la, ao que ele respondeu que procurar pessoal também é uma caçada e ele sempre tem opções. O principal que diferencia a promoção das demais é o tempo e o alcance de ação. Basicamente, o aparecimento e desaparecimento da ação ocorre quase sempre após 5 a 6 horas, exceto nos finais de semana, e há restrições no raio de atuação na área da estação. Ao contrário de sua aparência, Cher não se parece com uma garotinha, ela tem habilidades extraordinárias. O cara entendeu que havia uma grande probabilidade de ela trabalhar e morar sozinha, e depois do trabalho ela se movimentava livremente. Em primeiro lugar, era importante que a ação tivesse essa imagem. Jack concluiu que não gostava muito dessa garota mágica. Traços característicos que não são inerentes à promoção atual e ao estilo em constante mudança incomodavam muito o cara. Jack sentou-se no metrô e abriu seu laptop. Depois de um pouco de informação, o cara de repente percebeu que Aksha provavelmente era Ku. Afinal, talvez ela nem seja mulher, então ainda não está decidido se a Ku é aquela garota. Pelo menos ela é uma pessoa simples que foi influenciada ao testar a animação de uma garota mágica, assim como Jack pensava. Portanto, o cara concluiu que não se pode dizer que Action não tenha hobbies. Jack percebeu que quando a ação estava em ação, o corpo dela existia em algum lugar da estação de metrô. Mas o jovem percebeu rapidamente, porque atualmente existe uma maneira muito boa de atrair a ação. O fato é que no cinema, localizado a 5 minutos da estação do metrô, está prevista para hoje a estreia da animação Magic Girl. A garota estava sentada a uma mesa com um saco cheio de pipoca. A senhora pensou que hoje ela trabalhou até tarde, mas de qualquer forma ela quer ver alguém. De repente, Jack sentou-se à sua frente, sorrindo suavemente para ela. Ela olhou para ele interrogativamente, sem entender o que ele precisava. Ela já havia concluído que ele estava tentando flertar porque seu olhar a deixava tensa. Depois de organizar seus pensamentos, a garota suspirou e perguntou baixinho o que o cara queria e por que ele estava aqui. Para isso, ele sorriu e disse que finalmente havia encontrado aquela mesma garota mágica. A senhora ficou muito nervosa ao repetir as últimas palavras de Jack. Ela sorriu sem jeito, perguntando quem ele era, não querendo confessar de forma alguma. Ao que ele, ignorando todas as perguntas da garota, começou a dizer que essa história em quadrinhos agora é muito popular. De repente, ele se perguntou se era porque a verdadeira garota mágica ainda estava ativa. A garota perguntou nervosamente de quem ela estava falando, ao que o cara respondeu que era sobre a garota mágica Action. Ao contrário da senhora, Jack estava calmo, porque tinha um bom pressentimento. A menina cumpriu integralmente todas as condições apresentadas e na aparência lembra um pouco a promoção. Mas de repente, o cara cruzou os dedos e apoiou o queixo neles, chamando Action pelo nome. Para isso, a menina concluiu que no primeiro encontro ele fala demais apenas sobre suas próprias coisas. De repente, Jack perguntou se as roupas dela eram realmente emprestadas. O jovem abriu as mãos e disse que ela não precisava se preocupar. Ele decidiu acabar com a senhora com as palavras de que não foi demonstrado respeito suficiente por uma garota mágica. Para isso, ela se levantou da mesa e declarou a todo o restaurante que não estavam demonstrando respeito suficiente por ele. A ação começou a escrever algo no papel para provar o contrário. A senhora desenhou uma menina, dizendo que não são parecidas com a promoção, pois tanto o conceito quanto os acessórios não combinam. A senhora disse que odeia esses fãs, porque isso não é plágio de forma alguma. O cara sorriu e disse que depois de ouvi-la percebeu que era verdade e também pediu desculpas. Acontece que a menina sabe muito sobre a promoção, dizendo que pode até pensar que ela é a promoção. Para isso, ela sorriu sem jeito, explicando que era apenas uma fã. Jack sorriu maliciosamente novamente e pediu para falar mais sobre a garota mágica.
O cara relatou um incidente recente, dizendo que tudo aconteceu porque os caçadores estavam atrasados. Ele afirmou que houve uma disputa entre os gestores sobre quem era o responsável, por isso o envio atrasou. Ao saber disso, a menina anunciou que havia um assunto urgente esperando por ela na estação e que ela precisava ir. Ela estava prestes a fugir quando Jack a impediu, dizendo que agora é perigoso se movimentar e, em caso de emergência, você não pode ir até a área da estação. A menina tentou explicar que isso era muito importante, ao que o cara disse que se isso acontecesse, então é preciso esperar o caçador, porque é muito perigoso para os civis, e isso vai atrapalhar os caçadores. Mas o jovem pegou o bait dela, dizendo que ela não precisava ir a lugar nenhum, a menos, é claro, que a garota fosse uma Action. A senhora anunciou que a maioria das pessoas da cidade estava escondida de qualquer maneira, e isso realmente não importava. De repente, Action aparece atrás da garota, como se brilhasse com uma luz clara. O jovem não ficou muito surpreso, pois esperava algo semelhante. A senhora afirmou categoricamente que agora ela estava indo para o local do incidente, então ele deveria se afastar. O cara sorriu e mostrou que realmente não aconteceu nada e que era uma gravação normal. As senhoras ficaram, para dizer o mínimo, chocadas quando o cara disse que essa gravação já havia sido feita há muito tempo. Mas, de repente, ele disse que todas essas piadas deveriam parar. Sorrindo, Jack elogiou Cher, dizendo que ela era ainda mais fofa na vida real. O jovem anunciou que era empresário e caçador, e também pediu perdão pela recente perturbação. Jack explicou que se ele tivesse sido honesto, a garota ainda estaria escondida, então ele não teve muita escolha. A garota perguntou que negócios ele tinha com ela e se o cara iria anunciar isso para a mídia. Para isso, ele disse que não havia tempo para explicar e que contaria tudo mais tarde. Jack entregou-lhes um ingresso de cinema, perguntando se era isso que as meninas queriam. Ele explicou que só depois de assistir a um bom filme ele contaria tudo e eles poderiam conversar. O comportamento do cara irritou a senhora, então ela não conseguiu se concentrar em assistir ao filme. Foi incomum que por acaso eu tivesse que assistir a um filme com essa pessoa em particular. Ela se perguntou seriamente o quanto ele sabia sobre ela e qual era o propósito de seu conhecimento. Depois de assistir, o jovem disse que era interessante, embora não tivesse muita esperança neste filme. Afinal, não se pode deixar de assistir porque é para crianças. Mas a senhora ficou encantada com a visualização, dizendo que se movimentaram bem, pois atualmente estão sendo utilizadas ótimas tecnologias 3D. A menina explicou que para ela essa série é como a vida toda, e ela é fã desde o ensino fundamental. De repente, o cara pediu para ir direto ao ponto da conversa, pois não adiantava atrasar. Mas primeiro ele perguntou sobre o nome verdadeiro de Cher, mas descobriu-se que o nome dela era Lee. Já tendo se dirigido a ela pelo nome verdadeiro, Jack perguntou desde quando ela começou a usar a imagem. Esta imagem significa a habilidade de invocar um espírito, como a Cássia. A isso, a menina respondeu que já o usava há 2 ou 3 anos. Anteriormente, a senhora era como um espírito e todos os dias experimentava a sensação de flutuar. Muito provavelmente, antes mesmo da criação da ação, a senhora sabia criar um espírito. O cara disse que agora diria palavras inesperadas e assustadoras, e depois explicou que se isso continuar, a menina morrerá nos próximos 5 anos. Isso horrorizou a menina, pois ela não sabia de tais consequências. No metrô, Lee andava arrasado e abatido. Este diagnóstico poderia ter sido desencadeado pelo fato de a Cássia ter se tornado muito poderosa na classificação. O cara falou que isso é igual à corrida, porque na verdade é igual à corrida, mas a situação atual é como um carro sem freio. E mesmo que ocorra um acidente, não parecerá mais algo estranho. Nesse ritmo, em breve o corpo da senhora simplesmente entrará em colapso. A senhora não conseguia nem pensar que nunca soube que morreria assim. Ela imediatamente lembrou que realmente não estava se sentindo bem ultimamente e isso poderia ser consequência do que Jack havia dito. Para a menina tudo foi o mais estranho possível, pois dessa vez tudo parecia real e era assustador. Lee decidiu que não iria mais se esforçar para salvar sua vida. Ela ficou com vergonha, porque na verdade prometeu a si mesma não se esforçar demais, mas chegou a esse ponto. Lee ficou surpreso com o fato de o caçador ter chegado muito rapidamente, porque em geral seria uma ocorrência incomum chegar atrasado. Os caçadores discutiram se a ação viria desta vez, porque, talvez, seria muito mais fácil se viesse. Para não se queimar, a menina disse que também iria gostar, pois é sua fã. Mas ela ficou extremamente chocada quando alguém disse que a culpa era toda, porque a Action nunca ficou com uma parte da produção. Todos no grupo notaram que o homem estava agindo de forma extremamente arrogante.
Para isso, ele disse que é melhor os rapazes levá-la se esperam uma recompensa. Depois de ouvi-los e ficar muito ofendido, Lee rapidamente fugiu dos caçadores para não ouvir todas as besteiras de que falavam. Ela disse a si mesma que sabia de tudo isso, mas era muito difícil e tarde demais para fazer qualquer coisa. A ação ficou muito ofendida e chateada, pois percebeu que não era necessário. As pessoas se viraram para olhar para ela quando ela começou a dizer que sabia que interferir em um assunto que já estava sendo decidido não era uma boa ideia. Ela literalmente admitiu que, tendo poderes, ela só queria surtar. De repente, a feiticeira começou a tossir e sangue sujo escorreu de sua boca, o que fez a garota ficar ainda mais horrorizada. Ela entendeu perfeitamente que era Jack quem poderia ajudá-la. Lee discou o número do cara, perguntando se poderia, para nos encontrarmos e conversarmos. O cara anunciou que iria se arrumar e ir embora, perguntando onde ela estava, ao que ela respondeu que enviaria sua localização por mensagem. Jack ficaria surpreso, porque a promoção ligou mais rápido do que ele pensava. Chegando ao local, entregou-lhe uma xícara de café, convidando-a para beber e discutir tudo com ele. Lee disse que embora fosse café barato em lata, ela agradeceu ao cara pela generosidade. Suspirando, o cara perguntou freneticamente o que aconteceu. Depois de pensar um pouco, a menina anunciou que a ação, no fim das contas, não era necessária. Ele perguntou por que ela pensava assim, ao que ela respondeu que mesmo sem a ação era possível conter completamente o núcleo, e ela estava apenas se divertindo. Para isso, ele sorriu e disse que de qualquer forma todos gostaram da ação, mas a garota também sabia a resposta, porque era só porque ela nunca exigiu recompensa. Afinal, se ela começasse a pedir alguma coisa, ela seria expulsa, pois não é uma caçadora oficial nem nada parecido, apenas uma convidada indesejada. Lee entendeu perfeitamente que, na verdade, ela simplesmente tinha habilidades e queria se divertir brincando com elas como uma criança. É surpreendente que a ação não tenha servido para ninguém, mas ainda assim se colocou acima das outras. Ela percebeu que seria melhor pedir tudo isso, além disso, ela não teria muito tempo de vida. Jack sorriu e afirmou que, claro, Cher não era um caçador oficial, mas não um convidado indesejado. Essas palavras levaram Lee às lágrimas, pois o jovem disse que Cher é uma garota de magia, amor e justiça. Ele explicou que proteger as pessoas sem qualquer recompensa significava simplesmente ser um herói em vez de um caçador, era muito mais nobre. Durante o incidente anterior, a Action veio com o núcleo da armadilha, e tudo terminou muito bem. Era estranho se houvesse uma Action, e surgissem vítimas humanas. Jack finalmente afirmou que a ação sem dúvida ajudou a todos. Lee sorriu e riu, dizendo que ela realmente se sentia melhor e que mais seria demais. Ela afirmou que ainda faltavam mais de 5 anos de sua vida quando o cara disse que iria ajudá-la. Ele explicou que, como disse, o cara pode ajudar e com certeza não vai trapacear. Jack disse que Lee não deveria morrer e é possível que ela nem morra. O rapaz perguntou se a senhora tinha ouvido falar de Ethel, ao que ela afirmou que só tinha ouvido falar que ela estava sendo retirada do miolo. O cara explicou que Ethel é o principal recurso dos caçadores. Afinal, um dos principais itens de seu equipamento, o próprio caçador o absorve para aumentar a força das habilidades de seu corpo. Jack tentou compará-lo a uma bateria para que Lee entendesse tudo exatamente. Acontece que Lee ainda não havia absorvido essa energia, porque inicialmente ela nem sabia o que era. É por isso que eles têm uma expectativa de vida muito curta. Jack afirmou que absorvendo a quantidade adequada de éter, a expectativa de vida poderia ser restaurada. A princípio, a senhora ficou furiosa, pensando que se tratava de uma piada cruel e terrível, mas depois que Jack declarou que estava falando a verdade, ela começou a chorar e ficou aliviada. A senhora começou a falar bobagens, rindo de felicidade, e dizendo que no final tudo ficaria sem danos. Mas também, o cara alertou que a divulgação dos indicadores nível C é muito grave. Enquanto Jack tentava explicar algo para a senhora, ela começou a pensar em namoro e romance com ele no futuro. Ela decidiu que falaria sempre diretamente, desde que isso acontecesse. Jack estendeu a mão para a senhora com uma oferta para se tornar um caçador para administrá-los. E ela entendeu que eles certamente cumpririam suas promessas em comparação com outras administrações de grande escala, e se estivéssemos falando do perigoso mestre Avatar, então ele poderia jurar que não havia ninguém neste país que soubesse mais do que ele. O jovem disse que faria o que a senhora quisesse. Os caçadores apertaram as mãos e fizeram um bom negócio, pois a menina concordou com todas as condições. Para começar, Jack pediu para preencher um formulário de caçador. De repente, Lee se perguntou se deveria anunciar a todos que ela era uma Cher.
O cara respondeu que não havia necessidade de declarar nada e que iriam registrá-lo como uma reencarnação comum. Jack parecia um cara estranho para a senhora, pois até disse que eles cuidariam de todos os problemas e ela poderia ficar tranquila. A menina contou que pela primeira vez contou isso a alguém, ao que ele respondeu que no futuro ela poderá contar o quanto quiser. Ele afirmou que agora eles são um time e ele é o gerente da Cher Zendli. Para isso, a senhora sorriu sem jeito e pediu-lhe que cuidasse dela. A garota mágica Action apareceu no escritório do representante. A menina ficou muito irritada com a criança maluca, pedindo para ela parar de fazer coisas mágicas. Mesmo assim, o representante ficou satisfeito ao ver a ação ao vivo. Ela afirmou que, para ser sincera, quando trouxeram Lee pela primeira vez e disseram que ela era Cher, ela pensou que estava sendo enganada, ao que o cara afirmou que nunca engana. Mas o fato de Lee ser realmente Cher surpreendeu o representante. A senhora entregou um contrato à menina e pediu ajuda no futuro. Lee nunca tinha ouvido falar de uma mulher sendo representante, mas ela até gostou. Tarde da noite, o gerente e o presidente estavam sentados no escritório, onde ela anunciou o aparecimento de um novo caçador que havia firmado um acordo. Um colega disse que não conseguiriam aproveitar a promoção, o que causou espanto na menina. Acontece que a expectativa de vida de Actia estava esgotada e era melhor abster-se de trabalhar com ela, mas a garota se ofereceu para restaurar sua expectativa de vida bebendo etel. Jack disse que para reabastecer seria necessário consumir uma quantidade enorme de etel, o que seria muito problemático. A garota fica desapontada, mas continua insistindo em seu ponto de vista. Lee sugere não interferir e ver o que acontece, e Jack concorda com ela. Os heróis estão parados no telhado na entrada do prédio. De repente algo começa a explodir do chão. Eles veem uma montanha de equipamentos, que a Action se orgulha de ser graças às suas conexões pessoais. Jack está indignado porque eles conseguiram equipamentos de última geração de graça. Sentindo que algo estava errado, o cara resolveu testar o equipamento. Ele usou, à primeira vista, um bom sabre de luz. As meninas admiram as habilidades de luta do amigo, mencionando que ele era caçador. De repente a espada fez um barulho alarmante, o gerente a jogou fora e mandou correr. A arma explodiu, fazendo um rugido ensurdecedor. As meninas ficam assustadas com o que está acontecendo e perguntam o que foi. O cara disse que o produto estava com defeito e provavelmente outros também. Jack disse que já havia encontrado pegadinhas semelhantes antes, embora, por outro lado, fosse improvável que fossem todas piadas. O mestre pergunta zombeteiramente como este produto pode estar com defeito. Jack notou a presença de defeitos e que eles quase causaram vítimas humanas. Isso só faz o empresário rir, mas o gestor claramente não está com disposição para piadas. Ele pergunta por que tais defeitos apareceram repentinamente nos produtos de uma oficina tão bacana. Isso foi claramente intencional. O patrão finge que não entende nada e continua rindo e evitando responder. O mestre pergunta se Jack sabe quem são os consumidores negros, fala sobre eles, suspeita que ele seja um deles. O empresário fica com tanta raiva que sai fumaça de cigarro pelo nariz. Ele culpa o gerente por não compreender o impacto que a loja tem na indústria da caça. Em resposta a isso, Jack tira uma das espadas, o interlocutor deixa cair o cigarro dos dentes. O homem pensou que Jack o estava ameaçando. O gerente o acalma, mostra a arma, a mesma que recebeu ontem. Ele diz que vai fazer um jogo de falcões e pombas. O mestre não entende. O cara cita o empresário, ele fica bravo. Jack percebe isso. O homem grita e estende a mão para pegar a arma. O gerente pergunta por que o capataz está tão em pânico se o equipamento é seguro. Ele pede para ignorar a espada e negociar para que tudo acabe sem incidentes. O cacique percebe que se a arma funcionar todos morrerão, e isso só o faz entrar em pânico ainda mais e se esconder atrás do sofá. Ele diz que estranhos pagaram uma grande quantia para ele dar armas não testadas aos heróis e admite isso. O gerente continua pressionando. O mestre diz que vai trocar a arma antiga por uma nova, sem defeitos, e promete dar garantia. Feito o acordo, Jack guarda a arma e pergunta se o mestre mentiu. Ele o ataca novamente, mas o empresário revela que gravou todo o diálogo. O cara fala que esses fatos vão se espalhar em detrimento do patrão e vai embora. O patrão só fica feliz com isso. Virando-se, Jack pediu uma cópia do contrato da próxima vez. O chefe se perguntou quem ele era. Jack respondeu que era empresário e que seu talento era extorquir tudo. O gerente informa por telefone que os produtos testados chegarão em breve. O presidente pergunta se o cara tem algum inimigo. Ele responde que alguém está envolvido em toda a situação. A menina concorda que você pode ter muitos problemas. Diz que fará tudo a seu critério. Os novos produtos foram entregues com sucesso no escritório.
Enquanto a menina se surpreende com a quantidade da mercadoria, Jack diz que agora precisamos verificar a qualidade. O equipamento realmente acabou sendo de alta qualidade. O presidente pergunta por que chegaram tantos bens, ele disse que devolveu o mal com o mal. A menina ainda está feliz que a questão dos equipamentos foi resolvida e faz planos para uma equipe de caçadores. Jack diz que é hora de se formar no Templo dos Cavaleiros. O presidente diz que todos são candidatos a templários e pessoas justas. Ela diz que há muita competição e duvida de suas chances. O gerente não acha que será tão difícil. A menina vai tentar ir, embora ainda tenha dúvidas. O cara pensou um pouco e disse que agora teria que usar seus contatos pessoais. Eles foram a um café no terreno do templo. Jack diz que é totalmente responsável pelo equipamento. Action pergunta sobre a recompensa. O gerente promete oferecer as condições mais convenientes. A promoção agradece. Os interlocutores se despedem. A menina de cabelos pretos olha tristemente pela janela. A ação tenta iniciar um diálogo com ela, mas ela teimosamente permanece em silêncio. A ação reclama que está cansada de trabalho e competição. Ela conta que logo após a formatura os templários são nomeados para o cargo. A mulher de cabelos negros manda ela fazer o mesmo. Pincace pergunta por que os templários mantêm uma disciplina rígida e por que há uma proibição de relacionamentos. A interlocutora responde que se ela pudesse fazer o que pode, não se importaria onde. A promoção diz que isso é estranho, e se tal cavaleiro perder, ele ainda poderá ir aonde quiser. Quando questionada por que menciona constantemente os cavaleiros, se eles ocupam uma posição nada invejável e também deixaram as fileiras dos caçadores livres, a mulher de cabelos negros respondeu laconicamente que estava cansada. A ação se surpreende e diz que a menina ainda não percebeu nada. Ela sai do café e a garota de cabelos pretos continua olhando tristemente pela janela. Ela se pergunta se os templários não têm motivo para ver os caçadores. A garota pensou que se seguisse por esse caminho, poderia encontrá-lo. Um enorme helicóptero pousava na praça. O cara perguntou com medo que diabos era isso, ao que ele respondeu que ligou para a namorada, e ela chegou mais rápido do que ele pensava. O piloto abriu a porta do helicóptero e anunciou que haviam chegado ao destino. A menina respondeu que foi um voo muito agradável, falando em inglês. Após essas palavras, a senhora se abaixou, segurando os óculos pretos. O menino pensou que não se tratava de uma namorada, mas de uma espécie de exterminador, diante do qual o cara apenas ficou em silêncio, de braços cruzados. Jack se aproximou de Maria e perguntou como ela estava, pois eles não se viam há muito tempo. Ela sorriu e desviou o olhar, dizendo que o cara ligaria para uma pessoa de férias com apenas uma mensagem de texto. O presidente voltou-se bruscamente para Maria, ao saber quem era, o que não foi surpreendente, porque ela era uma caçadora forte e popular. Ela afirmou que essa menina não poderia ser amiga dele, pois ele não disse que era ela. A loira sorriu e estendeu a mão, chamando Indy chefe, chocando-a ainda mais. Ela afirmou que já tinha ouvido falar muito dela e ficou extremamente feliz em apertar a mão da menina. A presidente começou a puxar a mão de outra pessoa, dizendo que ela era sua fã e que o encontro deles foi uma honra para ela, e também, ela nunca teria pensado que eles iriam se encontrar, pedindo seu autógrafo. Enquanto a menina exibia foto nas redes sociais, Maria perguntou ao rapaz por que ele ligou para ela, ao que ele respondeu que já havia mandado mensagem anteriormente, mas a senhora só leu que ele pediu para ela vir, e não a viu de novo. Jack, irritado, pediu para ler a mensagem com mais atenção, ao que ela respondeu que ele mesmo não a verificou direito. Suspirando, ele explicou que, mais precisamente, os dias da formatura dos Cavaleiros Templários se aproximavam lentamente e que seria bom ajudar um pouco os batedores. Maria sugeriu que o cara queria ajudar alguém usando o nome dela, ao que ele respondeu que não pensava em usar conexões pessoais anteriores. A senhora sorriu ao ouvir o elogio de Jack e perguntou o que ela poderia fazer, pois ela queria muito ajudar. Para isso, Jack pediu que ela simplesmente trapaceasse apenas uma vez. O presidente começou a contar-lhe histórias enquanto andavam na carrinha enquanto o casal discutia como era bom ter uma carrinha. Maria perguntou a Ina como estava seu Jack e como estavam as coisas com ele. A garota respondeu que as coisas estavam indo mais ou menos, ao que Jack respondeu que ela disse que tudo estava indo bem para eles. A senhora afirmou que embora ele desapareça durante os problemas, Jack é um camarada muito confiável, um caçador comum de nível B com fortes habilidades. A presidente perguntou quão forte era o rank B, ao que ela respondeu que não era nem um pouco alto. Ela explicou que para caçadores comuns que não são reencarnados, nem cavaleiros, nem mutantes, a classificação mais alta é B.
O cara disse que quando isso acontecer ele já vai morrer ou desistir de tudo, então o critério arranque em si não foi desenvolvido. Jack afirmou que ele e Maria são amigos desde a infância. Maria disse que eles mantiveram contato mesmo quando ele ingressou na academia de caçadores, e Maria ingressou no templo dos cavaleiros, e além disso, havia intercâmbio acadêmico frequente entre as duas instituições de ensino. Ela ainda disse que ele tinha as mesmas notas baixas que ela, ao que ele respondeu que tinha notas normais. O presidente ficou chocado, pois a própria Dona Maria, de grau C, tinha mau desempenho acadêmico, ao que o rapaz objetou que a moça não perguntou o que o preocupava. Maria afirmou que antes, no auge da juventude, ela discutia muito com os professores e brigava mais com ele do que com monstros. A menina brigou com eles por causa do nome, pois havia motivos para não chamá-la pelo nome verdadeiro. Na verdade, Maria não é seu nome verdadeiro, ela apenas pintou o cabelo de branco e usou lentes de contato, mas na verdade ela é coreana. Na verdade, o nome da loira era Kim. Maria começou a gritar que Jack não tinha o direito de divulgar os segredos vergonhosos dos outros, ao que ele respondeu que a senhora foi a primeira a remexer no passado. O cara disse que este é um verdadeiro livro de registros do Templo dos Cavaleiros, a lista também inclui candidatos a templários. Ela afirmou que ele disse que estava procurando um substituto, por isso ficou tão alegre, porque é um mentiroso inútil. O cara explicou que embora tenha anunciado oficialmente, a lista de batedores dos Cavaleiros Templários não incluía estudantes candidatos aos Templários, eles treinavam caçadores, mas o Templo dos Cavaleiros era inicialmente uma instituição que treinava os Templários. Moondy Knight é uma organização que treina Templários, mas a administração terá dificuldade em atrair candidatos Templários, razão pela qual bloqueou antecipadamente as informações para criar 2 livros de registros. Im perguntou se isso era normal, ao que Jack respondeu que não era muito bom atrair estudantes sagrados para os Templários. Isso mesmo, Jack quer tentar ao que Maria responde que mesmo ele sendo amigo dela, isso é terrível. Maria disse que de qualquer forma, mesmo que aqui em primeiro lugar esteja um aluno chamado Ken, por ser candidata a caçadora, vão excluí-la. Entre os alunos candidatos a templário, só há uma vaga para Han. Além da colaboração, todos eles têm notas altas. O presidente disse que isto era muito interessante, mas perguntou o que significava cooperação de baixo nível, porque normalmente o nível baixo é F. Jack explicou que, simplesmente, é executar todas as tarefas da equipe de forma independente, sem cooperação. O jovem perguntou sobre a opinião de Maria. Maria disse que não se pode contar com os outros. A menina começou a contar porque não gostava dos outros candidatos. Mas ela disse que essa garota se parecia com o velho Jack. O Júnior ficou surpreso que uma pessoa como Kang quisesse rejeitar um aumento de 2 posições. Mas só se a senhorita Maria tentasse persuadir, não, esse tipo de pessoa certamente não ouviria Im de forma alguma, ao que Maria respondeu que em qualquer caso, tornar-se um templário não importava se alguém pudesse matar o monstro. Maria afirmou que ele é uma daquelas pessoas que está cansada da fama e do poder, e também ignora a fala dos outros, percebendo estes como resmungões. O cara pensou que se sentia como se tivesse visto essa senhora em algum lugar. Afirmou que, em qualquer caso, deveria reunir-se e conversar, ao que o presidente perguntou se lhe tinham ocorrido bons pensamentos, e Maria anunciou que, embora não fosse fácil passar candidatos aos templários, Jack respondeu que se algum dia ele se encontrar, de qualquer forma, o que está sendo dito à senhora é absurdo, mas também assustador. Kim afirmou que achavam que isso ainda iria acontecer, e Maria até tentou explicar que Jack era essa pessoa. A candidata estava sentada no sofá e ao lado dela havia água com gelo. Jack pensou que, de qualquer forma, eles disseram que iriam convencê-lo, e ele não sabe qual é a melhor coisa a fazer agora. Ele descobriu aproximadamente informações de contato e pessoais, mas não pode simplesmente procurar, porque é estranho. De repente, Jack notou Cher andando bem na sua frente. O cara não entendia como, ao contrário do que se esperava, o clima era como se ela fosse uma estudante comum, embora fosse um cavaleiro que ficou em primeiro lugar. Jack não sabia, já que o mundo é enorme, se conseguiria se ver novamente, ao passar pela cafeteria onde o candidato estava sentado. O jovem ficou muito surpreso ao perceber isso, afinal, ele não era tão grande que não conseguisse encontrar aquela senhora. Han permitiu que entrássemos e o cara pediu desculpas por nos incomodar enquanto estávamos descansando. Ele pediu para a senhora conversar um pouco, dizendo que sabia que aquela menina era candidata. Jack sentou-se à mesa e pediu para ir direto ao assunto para não perder tempo com conversas. Ele imediatamente perguntou se Han estava pensando em se tornar um caçador.
A garota franziu a testa e cruzou os braços e perguntou se ele estava lhe oferecendo esse emprego. A isso ele respondeu positivamente, pois há um motivo para querer ser caçador. Para a grande surpresa de Jack, Han disse que faria isso desde que ele sugeriu, ou seja, ela concordou rápido demais, o que foi o mais estranho possível. Enquanto isso, Maria perguntou quantos anos Yin tinha, ao que ela respondeu que estava surpresa com a pergunta da caçadora. Mas a loira disse que queria muito saber, já que perguntou quantos anos a senhora tinha. Maria me pediu para ser sincero, porque não é terrível que aos 20 anos um cara seja representante de uma empresa. Yin murmurou baixinho os números de sua idade, ao que Maria riu e disse que ela parecia uma criança. Maria afirmou que, sinceramente, se a menina dissesse que era uma estudante, ela acreditaria. Maria explicou que sentia como se o processo de envelhecimento estivesse sendo revertido. Ela afirmou que não sabia o que estava acontecendo, mas que teria grandes problemas se simplesmente tolerasse o desconforto, oferecendo-se para recomendar uma boa clínica. O representante agradeceu a preocupação da loira, pensando que afinal esse Han era diferente dos demais. De repente, Jack apareceu trazendo o café que as meninas pediram. Ele se apressou em contar que conheceu Han no caminho, o que deixou as mulheres muito surpresas. De repente, ele anunciou que Han realmente quer se tornar uma caçadora e essas, aliás, são as palavras dela. As meninas ficaram surpresas e encantadas porque a própria menina rapidamente, ou até mesmo concordou. Jack disse que simplesmente sugeriu, e ela concordou, mas, de qualquer forma, assinou um acordo para os caçadores. A representante ficou surpresa com o encontro repentino e imediatamente assinou o contrato, perguntando como ele a conheceu. Jack explicou que estava apenas caminhando pela estrada, então a conheceu e simplesmente propôs, embora ele não saiba, que ela poderia se arrepender pelo resto da vida de querer se tornar uma templária. Para isso, Maria sugeriu que foi como amor à primeira vista, e Kim ainda disse que isso ainda era inesperado, que ela nem conseguia entender, mas o acordo foi feito de acordo com todas as regras. Maria sorriu e perguntou se todo o seu trabalho havia terminado. Jack afirmou que foi mais fácil do que esperava, ao que Maria respondeu que agora ele lhe devia. Maria perguntou como ele sabia que ela estava aqui, pois ele até estacionou o carro neste local. A loira pediu a Jack que a acompanhasse. Maria pediu que ele decidisse com certeza se continuaria no sindicato ou sairia, pois todos estavam em situação difícil. A menina disse que era melhor ir embora do que ser expulsa. Um carro já havia chegado para Maria, e ela disse que se surgisse um negócio, eles com certeza poderiam se ver, ao que Jack respondeu que ela deveria ter cuidado. Em 2031 ocorreu um incidente com monstros, foram registradas as maiores vítimas humanas, após a aprovação de instruções para a resolução de situações de crise. Perto de um canteiro de obras abandonado, uma masmorra subterrânea de grau C apareceu. Han viu um monstro enorme que literalmente engoliu um carro parado nas proximidades. Em 2 dias, os monstros atingiram o grau A e ocuparam uma área inteira da cidade. A garota observou seus pais serem devorados pelo monstro enquanto todas as pessoas tentavam escapar desesperadamente. Eles tentaram arrastá-la para o bunker, mas Han estava muito chocado e desesperado. A menina estava ansiosa para receber os pais, ainda sem perceber totalmente que eles haviam morrido e estavam fervendo no estômago do monstro. No bunker, a senhora estava enrolada em um cobertor enquanto o diretor argumentava que as portas não deveriam ser abertas, pois se fossem abertas poderia haver monstros ali e todos morreriam. Já estava, porque eles não sabem se monstros estão escondidos no corredor agora. O diretor disse que talvez pudessem salvá-lo se abrissem a porta agora mesmo, mas as pessoas que estão lá dentro também têm direito de viver. De repente, a menina decidiu abrir a porta sozinha, apesar de todos. Todos gritaram, dizendo que Han estava louca e não sabia o que estava fazendo. Mas abrindo a porta, a garota deixou entrar a senhora que estava tão desesperadamente invadindo, tentando entrar no bunker. A menina começou a dizer que estava com muito medo, e o homem que não queria deixá-la entrar era seu conhecido, dizendo que estava muito preocupado. Ele novamente gritou para ela fechar a porta, pois poderia ser perigoso. Para Han, tal comportamento era nojento e hipócrita. Naquela época, a garota foi salva por um cara com uma espada brilhante, pois ela literalmente caiu de joelhos na frente do monstro, esperando a morte. O cara disse que uma menina de uns 10 anos foi anunciada e ele poderia salvá-la. Ele caminhou até ela e estendeu o dedo mínimo, pedindo-lhe que fizesse uma promessa até que saíssem daqui. Mas de repente, outro demônio começou a voar literalmente em direção a eles. O homem superou facilmente a criatura rápida, matando-a com sucesso.
Os caras cruzaram os dedos e fizeram uma promessa um ao outro. Ele matou facilmente os monstros que tentaram atacar ele e a garota. Enquanto caminhavam, Han perguntou quem era esse cara. Ele disse que é muito difícil responder a essa pergunta, mas ele é um apanhador de monstros. Jack afirmou que ele é chamado de caçador. Antes de ir para a cama, a já adulta Han se perguntou por que o cara não a reconheceu. A senhora achou que seria bom se eles pudessem seguir em frente como antes. O dia da libertação de Han do templo chegou. Jack veio para esta reunião trazendo um enorme buquê de rosas vermelhas. A presidente declarou que era bem-vinda às fileiras dos Hero Management Hunters. Ela se apresentou e afirmou que aguardava sua cooperação. Jack afirmou que faltava um caçador para a equipe oficial. A menina disse que Jack é um homem que lhe dará apoio. É um ex-caçador, embora um pouco excêntrico, mas pode ser abordado sem hesitação. Eles disseram que realmente esperam por Han. A menina perguntou se havia moradia para caçadores. Para isso, a senhora disse que, senhorita, o João está longe de casa e o albergue não é conveniente. In anunciou que a empresa seria capaz de fornecer moradia e alimentação, e Jack anunciou que eles poderiam até ajudar com a conta da habitação. No final das contas, Jack era dono de todo o prédio, mas surpreendentemente trabalhava como gerente. O cara falou que todo o quarto andar é ocupado por um apartamento. Esse tamanho feminino com uma área muito grande vai dar para 2 pessoas morarem. E ele mora em um apartamento de um cômodo no segundo andar, então se necessário, as senhoras podem entrar em contato a qualquer momento. Jack afirmou que morar sozinho em uma casa espaçosa é irritante quando questionado por que ele mora em um estúdio. A menina disse que iria resolver as formalidades restantes, e as meninas poderiam se levantar e guardar suas coisas. Cher percebeu que Han estava olhando para ela com tanta atenção recentemente e pensou que ela deveria se apresentar, mas Han pensou que a tia não era uma caçadora, porque ela parecia fraca. A menina se apresentou, informando seu nome e idade, declarando que era uma bruxa. A senhora não entendeu porque a vizinha era tão sem tato, pois tinha muita vergonha de chegar com tanto silêncio. Han perguntou de repente como Cher se tornou um caçador. Ela anunciou que costumava ser a mesma garota mágica, o que Han ficou muito surpreso. Han sabia que a habilidade da senhora tinha um efeito negativo na saúde, ao que Cher afirmou que com a ajuda de Jack ela agora estava aqui. Com tais revelações, Cher sentiu-se envergonhado, se não envergonhado. A garota percebeu que Jack salvou Action assim como a salvou uma vez, mas quando ele se tornou gerente, ele não mudou. A promoção oferecia para assistirmos juntos a um filme que eu havia comprado recentemente. A menina se assustou, dizendo que poderiam assistir mais tarde, ao que Han afirmou não ter nada contra os hobbies dos outros. A senhora disse que embora o filme parecesse infantil, foi bem filmado, e o Sr. Jack geralmente disse que era interessante assistir. Han afirmou, envergonhado, que desde que o gerente olhou, ela não se importou. Han não conseguia acreditar que o gerente Jack assistia a tal bobagem. De repente, Jack apareceu por trás, dando voz a alguns momentos do filme. O cara deixou os documentos sobre a mesa, dizendo que as meninas poderiam ver mais tarde. Depois de lhe desejar uma boa visita e sorrindo docemente, Jack saiu do apartamento. Cher ficou surpreso com o fato de Han ter ficado impressionada com o filme, ao contrário de suas expectativas, ela se revelou uma criança muito sensível. Han treinou de boa vontade enquanto bolas sombrias eram jogadas nela. O dirigente disse que antes dos treinos regulares, primeiro testará as meninas. Jack afirmou que Han teve um desempenho melhor no Templo dos Cavaleiros, e Miss Cher foi muito ativa como Cher. Jack afirmou que os caçadores não participariam da batalha real, pois nela tudo acontece de forma diferente e ambos ainda não atingiram o nível exigido. Han respondeu que a maioria dos cavaleiros treinados no templo tendiam a ser guerreiros porque vinham treinando até hoje. Han afirmou que não importa como tentassem atacar o boneco de treinamento, ele foi programado para não atingir aqueles em treinamento de combate. Porém, curiosamente, numa batalha real o mais importante é não morrer imediatamente. Jack explicou que é por isso que Han passará por um treinamento de nível adequado, para ser mais preciso, um treinamento que consiste em bloquear ataques inimigos com recursos corporais poderosos, ou seja, a capacidade de aumentar a força do corpo. O cara explicou que se um cavaleiro não sabe fazer isso, ele não vale nada. Mas Action, ao contrário de Han, tem experiência em batalhas reais. O cara disse que a menina não deveria mais usar perfume para não prejudicar a saúde. Ela perguntou se nada aconteceria se ela usasse o espírito, mesmo que um pouco, ao que Jack respondeu que ela não poderia fazer isso.
Ele afirmou que esta era uma força muito perigosa e entre seus conhecidos havia um mestre experiente desta força com habilidades excepcionais. Porque para estabelecer as bases do gerenciamento de energia, ele era competente o suficiente. Aquele cara morreu devido a uma explosão, que foi um momento difícil, então ele teve que lutar contra o monstro. Jack queria muito que essa morte não acontecesse novamente, pois ele não quer voltar às memórias do passado novamente. O gestor explicou que a Cássia precisa atrair habilidades sobrenaturais, ou seja, telecinesia. No final das contas, Han foi completamente incapaz de se recompor e fornecer proteção. Jack disse que ensinaria a senhora o tempo preciso na batalha e que tentariam repeti-lo juntos. Ele explicou que basta saber o ritmo do ataque. No intervalo entre a detecção do golpe à vista, é preciso cronometrar com precisão. Ele colocou as mãos nos ombros da garota e disse que apertaria as mãos dela com força, e então Han deveria usar os recursos de seu corpo poderoso. As bolas voaram para ela novamente, e ela o empurrou com sucesso com sua mente enquanto seus ombros estavam acorrentados. Ele pediu que ela continuasse com o mesmo espírito, e logo ela se acostumaria. Han começou a tentar usar suas habilidades. O cara resolveu se distrair com a segunda garota, perguntando o que ela estava fazendo. Jack pediu a Cássia que parasse com as travessuras infantis porque agora ela não é mais uma criança. A menina afirmou que estava fazendo isso porque nada deu certo para ela. A ação afirmava que se você usar o espírito será muito mais fácil e eficaz. O cara explicou que a capacidade de invocar um espírito é transferir toda a consciência para o corpo astral. Um reencarnado comum usa apenas uma parte muito pequena. Ele disse que é importante dividir a mente em pequenos pedaços e isso é semelhante ao sentimento de quando você pensa em outra coisa enquanto trabalha em uma empresa. A menina afirmou que depende de que tipo de espírito será lançado, em que ordem será melhor exibir filmes em locais diferentes, já que cada cinema tem diferenças nos filmes exibidos. Se a oferta para fazer uma sequência do filme, tudo o que ela pode fazer é simples. Por fim, a menina dobrou a colher com a força de seus pensamentos. A promoção dizia que você não deveria se deixar levar por entortar colheres. É como usar uma colher para comer, é melhor não pensar nisso. A ação afirmou que vai tentar, mas ainda não sabe como vai dar certo. Eles só têm 20 instalações experimentais restantes. Será uma pena se eles não conseguirem nenhum resultado dentro do orçamento agora. Disse que agora, se os resultados não forem alcançados pelo menos dentro do orçamento, será difícil. O cara disse que dessa vez eles estavam usando materiais bem caros, aproximando-se do tubo de ensaio onde a garota estava. Disse que o porto mutante legal Invasionga explodiu há muito tempo. O porta-voz disse que era provável que todos na área morressem. Action perguntou o que isso significava. Alkin afirmou que é literalmente isso que cria um mutante. Essas pessoas pegam pessoas cujas identidades não foram estabelecidas com certeza e depois conduzem experimentos com elas ou criam mutantes desde o início para esse propósito. Han afirmou que, neste caso, a morte de toda a equipe significa a morte de toda a equipe de pesquisa devido a um mutante que escapou ou explodiu. Este mutante foi criado como resultado de um experimento desumano e ilegal e, claro, após escapar, ele matará as pessoas que o torturaram durante sua criação. A porta-voz disse que acontece que um decreto presidencial emitiu uma ordem de emergência em relação aos caçadores. Todos ficaram surpresos ao ver que uma empresa tão pequena recebeu um decreto do presidente, ao qual respondeu que se tratava de algo como um mandado aberto de captura. Han perguntou o que isso significa. Agora a representante se oferece para pegar aquele objeto do experimento, ao qual recebeu uma resposta negativa. Ela afirmou que um grande afluxo de funcionários ou funcionários do governo é esperado no local. O cara pensou uma vez no que aconteceu. Seria bom ir se não tivesse grandes coisas para fazer. Jack disse que eles precisavam entrar em forma lentamente. O gerente abriu a sala onde havia um monte de armas, dizendo que aquele era o depósito deles. Tudo era novo. Assim que se acostumassem ficaria mais cômodo para eles carregarem. A ação já escolheu para si um casaco preto, dizendo que combina com o estilo romântico, ao que Han objetou que não se deve agarrar as coisas indiscriminadamente. A menina disse que se eles têm uma empresa pequena parece que até alugar um equipamento tão sofisticado é muito caro, ao que o rapaz respondeu que isso não é aluguel de jeito nenhum. Han ficou surpresa que tal equipamento de categoria fosse de propriedade da empresa, já que estudantes como ela, assim como caçadores veteranos, raramente podiam pagar por tais coisas. A ação já experimentou o casaco, dizendo que cabe perfeitamente nela. Jack pediu à menina que não fosse tímida, que usasse para a saúde, pois ele comprou essa coisa especialmente para ela, ao que a menina respondeu que usaria com prazer. O militar afirmou que verificaram mais 2 da gestão do herói.
sem contar Jack. Jack disse que embora fosse uma sede operacional, havia um café e um lugar para relaxar lá dentro, e então sugeriu que entrassem e tomassem algo para beber. Sorrindo, as meninas, cansadas de dor, concordaram. Havia um aviso completo de procurado na base. Era melhor do que andar livremente e sofrer baixas civis. A zona estava muito bem organizada, todos estavam obcecados com a vontade de contribuir, já que se trata de um decreto presidencial, são oferecidas mais recompensas monetárias. O cara foi recebido por um homem de óculos, dizendo que ficou surpreso por se lembrar dele. Jack contou às meninas que o conheceu recentemente, quando procurava emprego. Afirmou que, aliás, já se espalharam boatos, aos quais o homem afirmou que em geral se tratava de um campo de atividade restrito. O homem disse secretamente a Jack que o templário ilegal tinha habilidades extraordinárias e queria saber o segredo. Jack perguntou se havia alguma notícia interessante. O homem entregou ao rapaz um pedaço de papel, dizendo que gostaria muito de transmitir em palavras, então seria melhor ver com os próprios olhos. Este pedaço de papel era uma fotografia das vítimas, porque horrivelmente, quando a cena do crime foi descoberta, ele pensou que o portão estava aberto. Um mutante apenas em palavras, na verdade, ele é apenas um monstro, um monstro. De repente, o cara notou um equipamento incomum. O homem perguntou se Jack sabia alguma coisa sobre esta situação. O gerente cobriu a boca com a mão e disse que era uma visão nojenta. O cara perguntou onde ficava o banheiro, aparentemente porque viu uma coisa tão nojenta, algo errado com seu estômago. O homem disse que ficou surpreso por Jack ter um estômago tão fraco. Mas na verdade o cara escreveu para Maria, dizendo que não conseguiria contatá-la, então deixaria uma mensagem de voz. Ele afirmou que houve um incidente relacionado a um mutante, provavelmente foi a oposição dos rebeldes chamados de Tubarão. Jack explicou que, a julgar pela foto do laboratório, seus objetivos são os mesmos de antes. Ele disse que ao contrário do anterior, desta vez o experimento foi bastante eficaz, e a julgar pela escala desta situação, eles acabaram com isso. Jack afirmou que era possível que eles estivessem andando pelas ruas enquanto os caçadores assistiam ao diálogo. Blue Heart, esta criatura é o monstro mais poderoso chamado desastre natural. E como sempre, houve um forte desejo de reunir a própria humanidade com um ser tão imaterial. Ele pediu para informar o sindicato sobre esse fato e pediu desculpas pelos pedidos abusivos. Jack pegou a arma e as mulheres perguntaram se ele havia parado de falar. Han ofereceu café ao rapaz, perguntando como era o ambiente. As meninas afirmaram que deliberadamente ficaram distantes para não ouvir. Ela perguntou que, aliás, isso não é muito bom. Tudo parece interessante, mas eles são como preguiçosos que ficam sentados sem fazer nada. Afirmaram que a aprovação ou desaprovação só é possível pessoalmente. Após tais declarações, ele sugeriu irem juntos em busca de um coração azul. Ele disse que certamente seria bom obter aprovação também. O cara bateu na mesa com o punho e disse que se lhe pedissem para encontrar um mutante, então não havia equipamento aqui para detectá-lo. O cara perguntou se o diretor de comprimento de onda estava reagindo bem, ao que ele respondeu que estava reagindo mal. Ele ficou bravo, dizendo que realmente não queria assumir a responsabilidade por isso. De repente, houve uma batida no escritório, pedindo ao homem que saísse um minuto para conversar. Eles não conseguiam entender como um civil poderia chegar aqui ou, após persuasão, o deixaram entrar. Ele disse que existe uma zona proibida para civis. Ele descaradamente sentou-se no lugar do homem enquanto começava a expulsar Jack. Jack afirmou que tinha uma maneira de resolver problemas. Ele perguntou se estava preocupado em não conseguir encontrar o mutante que escapou. Jack explicou que com o equipamento disponível aqui ele não poderia fazer isso no momento. Os rapazes começaram a se perguntar quem era, se era uma pessoa enviada de cima, ao que ele respondeu que se pode dizer que Jack disse que também fazia parte da empresa, então não havia necessidade de se preocupar com isso, porque a empresa aceitaria suas condições. Eles perguntaram se isso era responsabilidade da empresa. Eles permitiram que ele continuasse, ao que ele agradeceu ligando o leitor de energia. Existem muitas variáveis nisso, é possível detectar as armas dos caçadores. Jack achou que deveria ser usado um detector de comprimento de onda. Jack perguntou se eles poderiam fazer alguma coisa. O cara disse que como isso não acontece com frequência, eles não poderiam fazer nada sem instruções. O homem perguntou o que deveriam fazer com as variáveis, ao que afirmou que poderiam ser eliminadas gradativamente. Primeiro de tudo, você precisa remover todos os locais da estação de energia e dos tanques centrais. Além disso, Jack pediu para remover os valores que a TEL e os comprimentos de onda do núcleo emitem.
Eles ficaram surpresos quando Jack encontrou o que precisava. Ele perguntou como ele sabia disso, pois esse mutante é um tipo de coração azul. Ele tem um núcleo Rank-C implantado em seu coração. Jack explicou que o comprimento de onda em si não é muito diferente de um monstro ou caçador, portanto, a verdade sobre o equipamento e os comprimentos de onda do modelo de classificação inferior é revelada, e é muito simples se você conhecer os princípios. Afirmou que, de qualquer forma, havia alcançado o objetivo original, por isso começariam a se preparar aos poucos para a partida, e também pediu informações constantes sobre sua localização. O homem explicou que nunca tinha ouvido falar do gerente Jack, perguntando quem ele era para saber sobre esse método. Jack disse que ele é apenas um gerente e que existe uma grande empresa chamada Hero Management. De repente, Han tentou sacar sua arma, assustando a ação. A senhora disse que o mutante não é considerado uma pessoa. Além disso, já existem vítimas e ele agora não é diferente de um monstro, então ela vai matar. Jack afirmou que o mutante também é uma vítima e se for perigoso você precisa matá-lo, mas não seria uma má ideia tentar falar com ele. Jack afirmou que não importa quem seja seu oponente, se você sentir que vai morrer, então você precisa matá-lo. Afinal, levar em conta o inimigo só é possível nos casos em que você pode fazê-lo. Ele disse que isso precisava ser feito antes que o relatório dos combatentes estivesse pronto, e seria uma pena se mais tarde o governo e os caçadores soubessem da notícia. A Cássia pediu para irem juntas e a silhueta de alguém com uma capa preta apareceu no telhado. Era um garoto de cabelos claros que olhou para os caras. Jack notou o olhar de alguém, virando-se bruscamente para ver quem os observava. Jack pensou que devia ser uma criança em situação crítica. A Cássia começou a ficar nervosa, dizendo que agora estavam sendo vigiados. Ele sabia que não tinha intenção de direcionar seu ataque para Kai. Se rendesse, não faria mal. O cara pensou ter ouvido alguma coisa, e a ação gostou tanto quanto possível dessa situação. De repente, esta criança apareceu da escuridão, ficando de quatro. O mutante foi muito rápido e, aproveitando-se disso, o loiro avançou sobre os rapazes. Ele tentou atacar a manifestação por trás, como um animal raivoso, mas a garota apressou-se em detê-lo, criando uma esfera perto de sua mão. Por causa disso, o atacante caiu para trás ao ser atingido. O cara disse que isso era demais, o treinamento ainda não era suficiente, porque o Sr. Jack só recentemente disse que não havia necessidade de deixar o monstro ir. O agressor franziu a testa e chamou a empresa de mentirosa. Ele afirmou que os ouviu dizer que não atacariam, dizendo que eram mentirosos. O cara disse que achava que eram ações defensivas mínimas. Ele afirmou que, como já havia dito, não tinha intenção de atacá-lo primeiro aqui, embora não soubesse se o monstro iria atacá-lo da mesma forma que antes. O mutante disse que todas essas palavras são mentiras, e todos os adultos são iguais, ou seja, mentirosos. Ele declarou que mais de um adulto não conseguiria mais enganá-lo e correu para a batalha, atacando novamente uma das meninas. Jack pediu a Han para proteger a Cassie enquanto ele lidava com o mutante. Jack sacou sua arma e começou a cooperar com ela, neutralizando assim o inimigo. O cara percebeu que isso era muito mais difícil do que ele esperava ou havia subestimado um pouco o coração azul. De repente, o cara atacou Jack, levantando as mãos para atacar, mas de repente congelou. Nesse momento, Jack conseguiu se esquivar e o golpe do mutante acabou no chão. Han notou que os movimentos do menino eram rígidos e tensos. Ela afirmou que não foi uma batalha, mas apenas chutes aleatórios. A menina percebeu que esse menino simplesmente sente perigo e tem medo, pois toda a situação atual é que o menino está tentando se proteger, sentindo-se ameaçado.